Olá, como vão? Sérgio Mota. Estou aqui para compartilhar mais um caso clínico com vocês. Espero que vocês gostem. Eu estou iniciando esse processo agora, né? E falar de um assunto delicado, né? Muito delicado, né? Que são as complicações ahn, provocadas pelo uso de implantes dentários. E as complicações elas só ocorrem com quem fazem, as pessoas que executam procedimentos cirúrgicos protéticos, usando implantes, né? Então, as complicações, nesse caso, uma leve revisão, elas podem ser baseadas no fator tempo, né? Elas podem ser imediatas, intraoperatórias, né? Que é o caso desse um implante que penetrou dentro do seio, do corpo da mandíbula, como vocês estão vendo no quadro superior esquerdo, ou uma fratura de uma mandíbula pelo processo de remoção de um bloco de enxerto, né? Lado direito superior. Um pós-operatório imediato, né? Assim, finalizando um tratamento ortodôntico e colocou o implante e logo visualizou que estava ruim esse implante, né? Assim, a posição. E o tardio, né? Procedimentos de não óssea integração são processos, às vezes difíceis, né? De administrar com o paciente pelo fator tempo, né? É, ainda podem ter uma classificação de acordo com a gravidade, né? Leve, moderada, severa e morte. Graças a Deus, os procedimentos cirúrgicos com implantodontia, eles, pouca documentação falando sobre só óbitos, né? E dentro dessa maneira de ver os problemas, né, nós podemos ter os problemas a nível biológico, né? No caso aqui, um dente que foi removido, foi implantado imediatamente e feito o enxerto, uma regeneração óssea guiada alveolar, mas não funcionou. Repare a diferença de volume de um para o outro, né? Pode ser devido aos equipamentos, principalmente o uso do guia, né? O guia, ou não o uso do guia, né? Que é o caso que vocês estão vendo aí no meio, né? Assim, a técnica também, né? Os procedimentos laboratoriais, né? A parte mecânica, né? Assim, um implante colocado sem um monta-implante, né? Só com chaves, e aí ele pode, quando penetrar dentro de uma cavidade, às vezes com o montador é mais fácil você remover, né? Em nível laboratorial, a qualidade e o acabamento do mesmo, eles estão vendo rebarbas, excessos, enfim. Pode estar relacionado com a estética também, né? Às vezes um procedimento de uma instalação de uma remoção de dente e uma possibilidade de instalação de implante, né, leva a perdas graves, né, como se não que levem às perdas graves, existem perdas graves das quais somente o procedimento simples não resolve, né, então temos que ter alguns cuidados sobre isso, né. E as complicações, ela, fazendo uma análise sobre o ponto de vista crítico, né, sobre o ser humano que está tratando aquilo, não só o paciente, mas o profissional, né? Existe todo Samera criou um organograma, né, de situações que levaram a esses erros, né, diretamente ligados aos fatores humanos, né? Existem vários outros fatores, mas e aos fatores humanos tem erros latentes, erros de uso do equipamento, a parte de gestão, a parte administrativa, os próprios equipamentos que estão ligados a esses erros latentes e os erros de planejamento também. Então, todo esse organograma, eles nos suportam em dizer que a possibilidade de você ter uma intercorrência, ela é grande, ela não é pequena. Então, o planejamento, o passo a passo, ele é muito importante, o entendimento dos equipamentos, como funcionam, o entendimento no local onde você vai inserir o implante, qual tipo de prótese você vai fazer, o que que você deseja potencializar nessa implantação, enfim, ele exige um tempo de observação e às vezes esse tempo ele não é bem aproveitado, né? Então, vindo ao caso, né?
uma intercorrência com a implantação da mandíbula, porque ocorreu, né? Essa penetração do implante dentro do corpo da mandíbula, né? É, talvez seja interessante começar a entender um pouco essa região tão crítica, né? É uma região onde você primeiro aparece o dente definitivo, é o primeiro local onde perde o dente também. É muito importante uma ocupação do espaço com um tipo de prótese sobre implante, sobre dente, não importa, e preferencialmente fixa, né? E a proximidade, né, de glândulas, vasos, inervações, a posição espacial entre a língua e a bochecha torna-se bem crítica à instalação do implante e a visão quase que imediatista, né? Quanto, quanto menor for o tempo de inserção, mais seguro é o procedimento. Só que você fazer uma implantação imediata numa área em que a inervação é muito próxima, ela exige do profissional um treinamento e ah, uma visão experiente do processo, né? Então, eu gosto muitas vezes de deixar cicatrizar um período de 60 dias para fazer essa implantação. É mais seguro, né? E olhando o local onde seria o implante e a cortical óssea oclusal da cicatrização, e olhando uma mandíbula seca, como nós estamos vendo aqui, nós imaginamos a espessura da mesma. E essa espessura, dependendo do implante que você escolheu, da filosofia de prótese que você está desenvolvendo, é, no caso aqui, são dois implantes com encaixe Cone Morse. A ideia é que seja uma plataforma switch, né, para que tenha um maior volume de tecido gengival e tenha a menor mobilidade possível, estabilidade na região posterior. É recomendada a instalação desse implante a 2 milímetros intraósseo, né? E dependendo da cortical óssea que eu tenha, né, ah, eu posso ter algumas surpresas, né? Então, no caso, o implante primeiro à esquerda, ele não tem micro-roscas, o segundo tem micro-roscas, são modelos de uma mesma empresa, de tempos diferentes, e essa implantação, ela é necessária eu entender que tipo de osso eu vou trabalhar, qual a espessura da cortical. Isso é conquistado através de exames tomográficos, né? Esses exames tomográficos, muitas vezes a análise dele é crítica, né? Tem que usar as ferramentas o máximo possível. E devido a essa escolha do implante, obrigatoriamente você tem que colocar ele, como eu falei, 2 milímetros dentro na estrutura óssea. Então, no caso específico, quando tem-se um osso com uma cortical muito fina, talvez os implantes híbridos, como você está vendo aqui, ou seja, implantes que eles abrem, né, eles vêm com o corpo, depois eles abrem a cabeça deles, estejam mais seguros para dar essa estabilidade, né? E as conexões internas, elas são preferencialmente usadas, né? Mas isso também não descarta as conexões externas, né? Então, os protocolos para instalação de implante, né, de acordo com o fabricante, elas, eles, eles são claros para osso tipo um e tipo 2. E essa análise do osso do tipo um, ou seja, um broca-lança, você aumentando progressivamente o diâmetro do implante até ele obter um alvéolo cirúrgico apropriado para a instalação daquele implante a nível ósseo ou intraósseo, eles são, são relativamente fáceis de serem seguidos e são bem documentados pelas empresas, né? Então, essa sequência de instalação de implante, na maneira protocolar, ele é bem objetivo. A dificuldade maior é identificar o quê? A qualidade do osso, né? Que tipo de osso nós vamos ter, né? Assim, um osso com muita medular, pouca densidade, muita densidade. Então, como vocês estão vendo nesse lado direito, né? Quando eu tenho implantes com cone Morse, plataforma switch, mais híbridos, assim, com parede divergente, a compactação ela é mais fácil de se obter, né? Assim, é mais objetiva de se obter. Então, no osso tipo 3 e tipo 4, as subinstrumentações escalonadas elas são interessantes de serem seguidas, né? Eu instalar um implante numa posição compactando o osso
na apical e nas laterais, né? Assim, e potencializando o contato ósseo, aumentando a possibilidade de ósseo integração, né? Enfim, diferentemente do que aconteceu aqui nesse caso, né? Infelizmente, a escolha do implante, por uma questão protética, foi feita a escolha de um implante Cone Morse, plataforma Switch, e que, como consequência, ele acabou penetrando dentro do osso, dentro da mandíbula, do corpo da mandíbula, porque a qualidade do osso era muito frágil e não suportou o torque específico, né? Então ele foi permitido que ele penetrasse, né? E provavelmente já foi aplicada uma técnica protocolar, e essa técnica ela não potencializou a compactação do osso, né? Então, essas escolhas, às vezes por uma necessidade protética ou por uma necessidade de segurança, né, no procedimento cirúrgico, talvez num certo momento a escolha do implante ele possa pensar até num implante de hexágono externo com corpo menor e a cabeça maior, né? Ou seja, o espelho dele maior. Isso evitaria talvez a penetração do implante dentro do corpo da mandíbula. Mas é muito fácil falar aqui, né? Tendo o caso acontecido, né? Mas talvez a ideia, né, que começou muito bem, né? De uma solicitação de tomografias, avaliação do espaço, comprimento, tudo perfeito, né? E alguma coisa aconteceu nessa passagem cirúrgica, né? Que o corpo do implante veio penetrar dentro, desculpa, o implante veio penetrar dentro do corpo da mandíbula, né? Então, é fato, ocorreu, né? E a atitude simples para isso, né? Uma incisão, né? Na crista com relaxante, né? Tentando manter as papilas. Isso já vimos que há uma cicatrização, já ocorreu a cicatrização do osso, a abertura de um acesso lateral, né? Aí vocês verificam que a parede óssea era bem fininha, né? Tanto na lateral quanto na oclusal. Ah, a exposição do implante, como vocês estão vendo o corpo do implante, né? E depois dessa exposição, a remoção do mesmo, né? É importante ressaltar que nós tiramos aquela parede óssea, mantivemos ela no soro. Aí vocês estão vendo o corpo do implante. Mantivemos do soro. E essa mesma parede óssea, ela vai retornar para aquele acesso, né, que você fez. Vocês reparam a marca, a tatuagem, repara a quantidade medular, né, específica, né? Vai voltar para aquela região. Se for necessário, vai se recobrir com biomaterial, membrana e o fechamento disso. E era possível até instalar implante na mesma sessão, um outro implante na mesma sessão, mas o paciente optou por não fazer isso naquele momento. Uma sutura simples, né? Enfim, é isso, né? É isso que foi solucionado o caso e a continuidade do caso, o paciente optou por um trabalho fixo sobre dentes e não quis mais fazer a parte cirúrgica. Então, reforçando, né, a necessidade da gente estar atento, né, aos nossos protocolos, né, a uma análise bem, eh, bem adequada, né, bem criteriosa do que você vai usar, né, como vai usar, quando vai usar. E dizer para vocês que as complicações, reforçando, elas só existem com quem faz, né? Com quem não faz, não existe, né? Aproveitando, né? Convidando a vocês, aqueles que queiram, né, que possam, nós temos cursos de mentoria, né? Bem interessantes, são turmas pequenas, né? Turmas de uma ou duas pessoas, né? Na verdade, tratamento uma mentoria individualizada ou para duplas, onde casos simples ou avançados, dependendo do estágio de cada profissional esteja, né, são desenvolvidos, né? Quem que gostaria quem quiser mais informações, né, o e-mail está aí, né, para essas informações, né, e dar a vocês o maior suporte possível, adequar um curso para o aluno, para o colega aluno, especificamente, né? E desde já, né, agradeço a atenção de vocês, né? E muito obrigado pela atenção.